A essas informações, se nós tivermos 40 professores na faculdade que contem a história, eles vão estar falando situações, muitas vezes, lendas, né? E nós conseguimos ontem acessar o Decreto-Lei 938. Sim, no arquivo. Isso, no Arquivo Nacional. Sim. E esse é eu tirei a xerox do original. Isso é uma vergonha para a memória nacional. Os ministros da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, onde já se viu? Não é o presidente da República, né? Da Constituição de 69 começa assim. O preâmbulo, em vez de dizer... Eu queria aproveitar, sim, que são as assinaturas deles. Augusto Lindenberg, Miriam Tavares, Obrigada, Márcio Melo. Aí aqui o ministro da Saúde. Não, da Saúde aqui, do Anel Miranda. Talvez seja o ministro da Educação, né? Dutra, E o curioso é o seguinte, o ministro da Saúde, quando ele faz o primeiro... Sim, 67. Estava junto, é de 67, né? Em 69, em agosto, portanto, sim. 12 dias antes da doença do Costa já Silva. estava na fase para o próprio Costa e Silva Assinar, claro. certo? Não, como esse decreto, uma porção de outras coisas, a junta militar só fez referendar. Aquele, por exemplo, que diz que só pode exercer a profissão de jornalista quem tiver o diploma universitário, foi a junta militar que soltou. Mas já vinha de muito antes. Muito antes, já estava sendo preparado. Estava sendo mastigado ali. E aí, depois do acontecimento, em 8 de setembro, Sim. quem era José Medeiros? Ele seria o quê? Chefe da assunto de administração. Seria o atual Casa Civil? Ele era, eu me lembro vagamente desse doutor Medeiros. Ele era uma daquelas peças de museu que ficava na Casa Civil e sabia de tudo que se passava. Então, deve ser ele. Parece que ele endereça ao chefe dele, Rondon Pacheco. Rondon Pacheco era o chefe da Casa Civil, tá certo. Seria o que era Tá Dilma certo. no governo Lula. Exatamente. E o que seria hoje a Gleisi O Hoffmann no governo Dilma. Não, é verdade, era dirigido ao Rondon e era o seu mesmo, o doutor Medeiros, que a gente chamava lá. Eu não sei o que criticar, velhinho já. Então, daí no caso, então ele tecnicamente estava dando, vamos dizer, seria a redação final, e aí como estava naquela transição, será que já tinha sido nomeada a junta militar, 8 de setembro? A junta foi a 31 de agosto. Imediatamente. Autonomeada. Autonomeada, né? E o vice? Como não nomeiam um vice? Não, o vice não é para isso? O vice eles prenderam. Era o que está nesse livro meu. O vice estava, evidentemente, estava aqui em Brasília, esperando para assumir, mas quando os ministros militares mandam o avião presidencial do Rio para cá, para levá-lo para o Rio, ele percebeu que não era para ele tomar posse. Se fosse para ele tomar posse, os ministros teriam vindo. Ele contava isso com muita graça. Percebi logo. Não podia fazer nada, tinha 69 anos. Era uma figura humana? Muito. Grande figura. Pedro Aleixo. Grande figura, Pedro Aleixo. Então, no caso, você me contou ao telefone, conforme ele acordou paralisado, não foi o Costa e Silva, acordou sentindo-se mal ou passou mal? Começou 2 dias antes. Ele estava despachando. Então começou no dia 28 ou 27. Agora tem no meu livro, eu não me lembro de cabeça. Mas começou no dia 27, talvez, de agosto, quando ele estava despachando com o governador de Goiás, o Otávio Lage, achando lá um negócio qualquer, e de repente o Otávio Lage conta que de repente o presidente deu aquela parada assim, como quem desliga do mundo. Era uma cadeira giratória que ele sentava, ele girou na cadeira, voltou e já estava bem. E dizem que a trombose começa a vir em surtos, né? Sinais. Então ele perdeu ali a consciência por 20 segundos ou menos até, né? Aí, no dia seguinte, ele teve outra.
Aí teve outra. Não foi no Palácio. Essa foi no Palácio do Planalto. No dia seguinte ele amanheceu mal, deve ter tido de noite alguma coisa, tanto que o médico ficou com ele, né? Lá na antessala, a dona Yolanda, na antequarto, a dona Yolanda estava no Rio, o médico ficou ali de plantão, não sei o quê, porque ele estava se queixando que não estava bem, não conseguia dormir. E no dia seguinte, então, o médico recomendou, que foi na quinta-feira, que não fosse despachar no Palácio da Alvorada, no Palácio do Planalto. Ficasse lá na Alvorada, descansando, porque na sexta ele tinha viagem para o Rio. E ele passou aquele dia lá, recebeu pessoas e tudo, mas estava meio... Não foi colocado em repouso. Não foi colocado em repouso. Eu me lembro que eu fui lá e despachar lá, acompanhá-lo, naquela quinta-feira lá no Palácio, até almocei lá. Mas ninguém sabia, o presidente está meio adoentado, não sei o quê. Aí na noite, de quinta para sexta, é que ele passa mal. Ele novamente não consegue dormir e fica o médico lá então com ele e tudo, e de repente ele cochila e tudo, acorda e mexe, balança o médico na cadeira e fala assim, aponta para a garganta. O médico olha e ele já não consegue mais falar. Tinha perdido a voz. E estava perdendo os movimentos do lado direito. Isso já de madrugada. Aí o médico, aí é coisa do Brasil, o médico era capitão do exército, subordinado ao gabinete militar. Um bom médico, Elcio Simões Lopes, Elcio qualquer coisa. Tem lá no livro também. Aí o Elcio imediatamente telefona para o Jaime Portela, o general, chefe da Casa Militar, então é bom o senhor vir para cá, que o presidente não está bom. Mas, quer dizer, em vez de... Por que ele foi chamar o general? Devia ter chamado o hospital, qualquer coisa assim. O Portela chega lá e vê que é grave o estado do presidente, ele já não fala, já está com o rosto na parte direita meio paralisada, deformada. Aí o médico diz, não, presidente, o senhor deve ficar, ele entendendo tudo, o senhor deve ficar aqui em Brasília, não vai para o Rio. Ele dizendo que quer ir para o Rio, e o Portela, não, ele tem que ir para o Rio, ele está querendo, não sei o quê. Aí eu me lembro que sempre que o presidente viajava, a gente tinha que chegar antes, né? As auxiliares todos, mais de 20, Casa Civil, Casa Militar, cerimonial. Então, sempre a gente chegava antes, ficava ali na base aérea, no saguão que tinha lá, esperando o presidente chegar. O presidente chegava, descia lá na porta mesmo, vinha andando, sempre assim, tomava um cafezinho, cumprimentava a gente e tudo, e entrava no avião, pela porta principal, pela escadinha principal. Nessa hora nós então entrávamos pela porta de trás. Bom, naquela sexta-feira foi diferente. Nós chegamos, estava até meio, o tempo meio enrustido, ameaçando chover, que não chove nessa época, mas estava frio. Então o Portela chega primeiro, no carro dele, chega para nós todos lá e diz, olha, o presidente está muito gripado e não pode ficar aqui conversando, vocês entrem logo no avião. E ele vai chegar, e ele entra e nós vamos embora. Contrariando toda a temática anterior. Né? Eu me lembro que nós subimos, claro, o presidente está gripado. Subimos e eu peguei uma janelinha do avião e fiquei olhando, vi o presidente chegar, o carro foi até ali a porta do avião, ele desceu um cachecol, para dizer que ele estava muito gripado, né? Um cachecol. Simulando uma gripe. Ele, não sei se não reparei se ele estava andando bem ou mal, mas ele nunca repara na hora. Mas aí tinha lá o pessoal daqui de Brasília que tinha ido se despedir dele, como sempre acontece. E estava lá o Pedro Aleixo. Pedro Aleixo e mais o consultor-geral da República, o Eduardo Mesquita da Costa. Estavam os dois e outros que iam ficar em Brasília, se aproximam para cumprimentar o presidente, mas o Portela já tinha dito, o presidente tem que embarcar imediatamente, não sei o quê, e o presidente abana a mão para eles assim, com a esquerda. Hoje eu vi.
Hoje eu sei que é a esquerda, né? Abana a mão, sobe a escadinha sozinho. Tempos depois o Pedro Aleixo me disse, eu percebi que era alguma coisa que não era gripe. Porque ele estava andando mal e estava sem falar e abanando a mão. Todo mundo, depois que passam as coisas, começa a ajeitar a história, né? Eu sabia, não sei o quê. Mas o Pedro Aleixo percebeu realmente. Ele vem para Brasília no avião, era um BAC, One Eleven. Ele vem para Brasília e viaja deitado. E geralmente ele tem lá os aposentos do presidente, uma salinha, poltrona, uma cama, um outro quartinho. Mas geralmente a porta, quando ele viajava, a porta estava sempre aberta entre os aposentos dele e a plebe, sentada lá nas cadeiras. Ele de vez em quando vinha, olhava, mandava chamar um, chamar outro. Daquela vez não, a porta viajou fechada. E eu soube depois que ele viajou deitado, né? Completamente deitado. Mas na hora de descer, foi aquilo que nós contamos. O Portela vem e me pede, ele me chamava de Chaguinhas. Ô Chaguinhas, desce, quando o avião parar, desce pela porta de trás e avisa aos repórteres, tinha sempre jornalista ali, avisa aos jornalistas que o presidente não vai cumprimentá-los, não vai falar nada, ele está muito doente, que é para eles não se aproximarem também. E eu acreditei, lógico, disse, falei, o presidente não está bem, tudo, ele vai descer já, mas vai entrar no carro, e todo mundo respeitou. Ao mesmo tempo, o Portela mandou pedir para a base aérea de Gavião que não queria banda de música, que o presidente não estava bem e tudo, para ter banda de música, hino, aquilo tudo, que era melhor deixar ele descer para as autoridades lá não se aproximarem, não cumprimentarem, ele ia direto para o carro. Mas aí um corneteiro desavisado, quando o presidente está descendo as escadas, são um monte de degraus, quando ele está... Desculpe. Desliga. Desliga quando eu desliguei o meu celular, não, aquele monte de degraus, ele está descendo sozinho, que foi um crime fazer com ele isso. Ele já devia estar dopado, deitado e tudo, mas ele desce. Quando ele está no meio da escada, a escada grande do avião, aí um corneteiro desavisado toca o toque de presidente da República. Tem um toque especial, né? Ele aí para no meio da escada, estufa o peito e espera passar o toque. A banda de música, então, começa a iniciar os acordes lá do hino, não sei se é o hino nacional, mas aí mandam parar, ele desce, entra no carro e vai embora. Aí vai para o Palácio Laranjeiras e lá ele tem... Não foi internado no hospital? Não, vai para o Palácio Laranjeiras, terno e gravata, sobe os degrauzinhos do Palácio Laranjeiras, entra no elevador, vai para os aposentos dele, já totalmente sem voz e paralisado do lado direito. Aí tem aquele episódio que está bem no livro até, que ele está tendo, ele tem consciência de que está tendo alguma coisa, está mal, está tendo, ele não sei se sabia que era derrame, mas aí ele chama o auxiliar, o ajudante de ordens, hoje é almirante na reserva, o tenente Peixoto, chama e por gestos ele pede uma folha de papel e uma caneta. Mas a mão direita já não funcionava direito. Ele tenta assinar o nome na folha de papel em branco, mas não consegue. Tenta, a caneta cai no chão, ele começa a chorar convulsivamente. E 15 minutos depois estava em estado de coma, onde ficou vários dias. Aí sim foi internado. Não foi ao hospital. Entra em estado de coma e depois esse comandante Peixoto pergunta, quando ele melhorou, já semanas depois, estava sabendo de tudo, mas não andava nem falava. Presidente, o senhor lembra quando o senhor adoeceu? Como dizendo, balança a cabeça. O senhor tinha um cheque para fazer, porque ele estava comprando um apartamento. Naquele tempo os presidentes faziam cheque para comprar apartamento, a prestação.
Ele balança a cabeça, diz que não. O senhor queria fazer uma fezinha no jogo, ele jogava muito nos cavalos. Ele também balança do mundo. Aí o rapaz pergunta, o senhor queria assinar o fim do AI-5 e a reabertura do Congresso? Ele confirma e começa a chorar também. Parece que essa doença faz a pessoa ficar muito emocional. Bom, aí terminou a história do Costa Silva. Mas ele foi atendido, não foi ao hospital? Não, naquela tarde de sexta-feira, já ele chegou, já era meio-dia e pouco, no Palácio Laranjeiras. Quando ele chega lá, já estão esperando ele 3 médicos. O doutor Abraham Ackerman, o Paulo Niemeyer e um clínico geral que não fugiu o nome, que está no livro também. Aí os 3 já estão lá no andar de cima, esperando. Os 3 chegam lá e tudo, examinam, e aí constatam que é um derrame cerebral. Mas aí, isso na sexta-feira. E aí os militares escondendo. Né? Vem o Portela para mim, não, diz aí para a imprensa que o presidente está muito preocupado, perdeu, está afônico, tudo, mas vai ficar descansando, não vai despachar com ninguém hoje. No dia seguinte, a mesma coisa. Não, o presidente está doente, está isso, aí vem pode ser uma pneumonia, pode não ser, e tudo. Quando era no sábado, já de noite, eu fico lá no palácio o tempo todo. Quando era no sábado de noite já, é que um ajudante de ordens, que era aquele pessoal que era moço com a gente, amigo meu, ele disse, como é, deve estar pneumonia mesmo. Aí o major Ariel da aeronáutica disse, não é não. É uma coisa muito pior. Não, mas o que será? Parece que é um derrame. Aí é que eu fiquei sabendo. Mas ninguém segura. O boato vai para o país inteiro. No domingo tem um jogo de futebol da seleção brasileira contra o Paraguai. E no Maracanã já corria aqui nas arquibancadas. O presidente morreu, o presidente está doente, o presidente. Todo mundo sabia que ele tinha morrido. Né? O boato aí, o telefone eu recebi naquele dia uns 300 telefones de tudo quanto é jornalista, de gente, o que o presidente tem? Eu digo, não sei, não posso dizer. Só no domingo é que eu pude dizer que era um derrame cerebral. E a junta nomeada? A junta, no domingo, a junta no sábado já se reúne, já prende o Pedro Aleixo, manda buscar o Pedro Aleixo aqui no Brasil, e ele vai para o Rio preso, fica preso na casa da filha, num apartamento em Copacabana, sem poder descer, e troca a Polícia Federal lá embaixo. Ele é participado pelos 3 ministros militares que não podem assumir, porque ele era contra o AI-5, e a situação está muito grave, a subversão, aquela palhaçada. Resultado, só no domingo é que a junta militar procura um jurila, misto de jurista com gorila, que era o Carlos Medeiros e Silva, coautor do AI-1, e pede a ele que faça um ato institucional, dando poderes à junta militar de assumir o governo enquanto Costa Silva estivesse doente, sem tocar no vice-presidente. E de noite, no domingo de noite, a junta já reunida e tudo, faz uma cadeia de rádio e televisão. Felizmente foi a Agência Nacional que falou, não fui eu, né? Graças a Deus. E a junta militar, então, aparece, e ao mesmo tempo o ministro da Justiça, Gama e Silva, fazem um pronunciamento pelo rádio e televisão em cadeia nacional, dizendo que eles tinham acabado de assumir o governo em nome do presidente e com o conhecimento do presidente. E foi a grande mentira, que o presidente estava em estado de coma, estava dopado lá no andar de cima. Né? E nesse período ele ficou, quando voltou do coma, estava imóvel, e aí fisioterapia, você cita no seu livro. Foi submetido, foi atingido. Fisioterapeutas permanentes. Era aqueles caras de roupa branca, né? Eu olhava assim, via, mas não tinha nada aqui. Era sempre o mesmo, variavam ou se detalhavam? Mas acho que variava. Então ele recebeu assistência.
de fisioterapêutica no período que esteve no Palácio No das período Laranjeiras. que esteve, até morrer. Ele ficava lá, mas não adiantava nada. Só ouvi uma vez, eu sempre ouvia deitado na cama. Não era fisioterapeuta do estrangeiro, era Não. de pessoal do Rio mesmo. O estrangeiro era o neurologista que veio, o François Leroux. Veio, ficou aqui uma semana, examinou o presidente e concordou plenamente com o diagnóstico dos outros. Você quer dizer, então, nesse meio tempo, enquanto a junta ficou reunida desde o dia 1º de setembro até passar o governo do Médici, que foi a 16 de outubro, até naquele período a junta militar funcionou como se fosse o presidente da República, assinando 1000 decretos, 1000 coisas. O Médici entrou 16 de outubro, então 3 dias antes é que houve a assinatura do decreto-lei, Exato. né, dia 13. É. Agora, o que a gente encontrou no Arquivo Nacional foi que desde 67, 17 de julho, quando o Costa Silva tomou posse, foi em 67, foi março. Foi 15 de março. 15 de março de 67. Então, durante o governo Costa Silva, que começou a tramitar a regulamentação da fisioterapia e terapia ocupacional. Aqui é o ministro da Saúde, Leonel Miranda, um documento, E no outro 18 de agosto, 12 dias antes, tem o Tarso Dutra. Tarso Dutra. Então já estava praticamente em fase de conclusão. Como 1000 outras coisas. Quer dizer, se não fosse o AVC, provavelmente quem Ele assinaria o teria decreto-lei assinado, teria sido. Claro, ele não entendia nada disso. Trazia o que ele ia assinar, ele assinava. 8 de setembro, depois ainda. Aí é o expediente do Dr. Medeiros Assim como para o Rondon. E o Rondon certamente levou, como chefe da Casa Militar, levou para a Junta Militar. E a Junta Militar assinou. Sim. Levou a glória, Claro, mas não participou da elaboração. Assim como o jornalismo. claro, claro. Assim como o jornalismo e 1000 outros também que a gente teria que pesquisar para ver. Com isso, uma informação inédita, demonstrando que durante a gestão do Costa Silva, com ele ainda sem imaginar que tivesse um AVC, que já estava em plena tramitação. Teve coisas terríveis ali. Um comandante da Marinha, meio doido, que tinha escrito uma carta contra os militares, quer dizer, ele era mais radical do que os outros, né? No tempo do Costa Silva ainda, e decidiram aposentar esse comandante da Marinha. Mas nesse momento, nesse interregno, vem o AVC. Então a junta militar, ela não assinou a cassação desse comandante. Mandou publicar como se o Costa e Silva tivesse assinado. Esse comandante me escreveu depois uma carta, eu fiz um depoimento em favor dele, dizendo que ele não foi cassado pelo Costa e Silva. Foi pela junta militar que usurpou o nome do Costa Silva. Ele entrou na justiça, nem sei se ganhou, isso já tem muitos anos. Algum personagem desse período estaria hoje aposentado, que nós pudéssemos, por exemplo, alguém que teria feito um contato com esse fisioterapeuta primeiro, algum... Dr. Elcio Simões Gomes, que era um médico, era o capitão médico do Costa Silva, mora no Rio. É vivo. Elcio Simões Gomes. Tem que procurar no catálogo do telefone. Eu tenho aqui, deve ser do seu conhecimento, né? Porque eu trouxe, procurei, tirei na internet. Isso é em Paris, isso foi em Paris. Ah, em Paris? Todo mundo de casaco, de cachecol. Aqui seria por volta de 69, 68? Não, foi antes dele tomar posse. Ah, antes de tomar posse. Ele fez uma viagem longa de volta ao mundo. E eu era do Globo e o acompanhei. Viajei pelo Globo, cobrindo a viagem toda dele. 58 foi. Não, o Carlos Chagas. Não, mas 50. Carlos Chagas foi em 58, né? O jornalista Carlos Chagas, 58 começou como jornalista, não é isso? Em 58.
Não, mas isso aqui foi em dezembro de 66. Nós fomos a Portugal, depois a Paris, a Alemanha, não sei o quê, até o Japão e os Estados Unidos. Mas isso aqui foi em dezembro de 66. Ele só chegou ao Brasil nas vésperas da posse, em fevereiro de 67. Ela saiu fora do castelo. O castelo presidente queria garfar ele, não queria ele de jeito nenhum. Ele disse, não, vamos viajar para não ter atrito no castelo. Já estava eleito entre aspas. Isso aqui nos chamou muita atenção. A sua filha... Ah, sim, isso foi agora. A sua filha... Helena. Estava cumprindo um papel semelhante. É parecido, né? Só que ela é ministra. Ela está chegando hoje até, ela foi aos Estados Unidos assinar vocês não foram? Não. Assinar um contrato lá de assistência mútua, de informação jornalística, um negócio assim. Eu sei que você tem muito trabalho. Mas você falou que ia gravar, você gravou? Não, você está gravando. O tempo inteiro. Mas tão longe assim? É? Ué, essa técnica, o mundo está perdido, né? Grava assim de longe? Grava. Puxa. Depois eu mostro para você. Pode encerrar, porque aí ele já vê como é que ficou e a gente vê também como é que ficou. Eu procurando.